Bom dia, né? Para você que está aí no vídeo, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, que está na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, Filipenses 4. Deixa eu só me organizar aqui. Nós vamos ler do verso 10. Eu falo até para vocês, se quisessem ficar sentados, porque é um pouco extensa, do verso 10 ao verso 20, mas fiquem à vontade, amém? O título da Sociedade Bíblica, Paulo agradece aos Filipenses. Diz assim o texto: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês me fizeram bem associando-se comigo nas aflições. Como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, no sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Oremos, igreja. Santo Pai, querido Deus, mais uma vez eu te peço, tomai a minha vida em tuas mãos. Tomai, Senhor, o meu intelecto, os meus sentimentos e tudo que venha a ser dito aqui nesta manhã, Senhor, venha do teu coração para os nossos corações. Iluminai, Senhor, a nossa mente através do Teu Espírito, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. E que essa palavra, Senhor, encontre um terreno fértil em nossas vidas, para que possamos também abençoar outras pessoas através dessa mesma palavra. Continua conosco, Senhor, nos fortalecendo, a nós e os nossos amados irmãos, que também estão no mundo, no Brasil e no mundo afora, pregando o Seu santo Evangelho. Continua fortalecendo os Teus filhos, continue abençoando e sustentando com as tuas mãos poderosas. E que, Pai, que o Seu santo e amado Evangelho seja propagado aos quatro cantos desse planeta. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. E te pedimos e agradecemos em nome do Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém. Amém, graças a Deus. Podeis assentar, meus amados irmãos. Amados, essa carta foi escrita provavelmente na prisão domiciliar do apóstolo Paulo. Ele estava preso e estava escrevendo essa carta em agradecimento aos amados irmãos de Filipos, ou seja, a igreja de Filipenses. Igreja essa fundada pelo apóstolo Paulo, né, quando esteve ali, foi preso, né, que houve um carcereiro, e ali começou essa igreja na casa de Lídia, e dos irmãos que ali estavam se reunindo, né? E Paulo estava ali alegre com aqueles irmãos. E aqui, amados, nós temos um exemplo de que Deus, Ele provê cada uma das nossas necessidades. Nós vamos falar mais aqui à frente, né? Deus, Ele provê. Quando nós olhamos tempos em que vivemos, né, em tempos de crise financeira, desemprego ou necessidade, nós precisamos lembrar que servimos a um Deus que provê, Jeová Jireh.
O mesmo que alimentou Israel no deserto, Ele pode suprir todas as nossas necessidades. Essa palavra, necessidade, no grego é chamado cherse, e significa aquele que supre, o que é essencial para a vida. Ou seja, às vezes as pessoas confundem Deus vai suprir as minhas necessidades. Não é o que a gente quer, mas é o que a gente necessita. Amém, igreja? É o que a gente necessita. Deus supre cada uma delas. E Deus conhece as nossas necessidades melhor do que nós mesmos. Antes de você pedir a Deus, Deus já sabe o que precisa. Antes mesmo, irmãos, de abrirmos os nossos lábios em oração, o Senhor sabe o que cada um de nós necessita. Ele é o Jeová Jireh. Quando Deus pediu a Abraão, a Isaac, e Abraão foi subindo aquele monte, Moriá, para entregar Isaac a Deus, Isaac faz uma pergunta ao seu pai: pai, estou vendo aí o cutelo, o madeiro, mas cadê o cordeiro? Abraão olha para Isaac, Abraão, pai da fé, a Bíblia fala, olha para Isaac e fala: meu filho, Deus proverá. Deus proverá. E a palavra diz que aquele monte foi chamado Jeová Jireh. Deus proverá. O Senhor que provê, irmãos, Ele provê todas as nossas necessidades. Nenhuma necessidade sua escapa do conhecimento de Deus. Nunca pense você que o que você está passando, Deus te deixou de lado ou te abandonou. Não, Ele está presente conosco. Tanto nos momentos de abundância, quanto nos momentos de escassez. Paulo fala aqui na carta aos Filipenses, e ele diz assim: eu posso passar por todas as coisas, porque eu já fui provado em todas elas. Tanto sei ter com abundância, como também sei estar na escassez. Tanto ser estar farto, como também passar sem ter o que comer. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque, irmãos, a nossa força não vem de nós. Essa força que nos faz suplantar todas essas coisas não vem de nós. Essa força que fez o apóstolo Paulo passar por todas essas coisas não vem de nós, mas vem daquele que nos fortalece. Quem é que está nos fortalecendo? Quem é que te fortalece? É Cristo Jesus. Amém? É Ele que nos fortalece. A nossa força não está no homem, a nossa força não está nesse mundo, a nossa força está em Cristo Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 6, versículo 8: não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Não é uma prerrogativa para você deixar de orar, não, deixar de pedir, não, irmão. Pelo contrário, Deus coloca em nossos corações aquilo que realmente devemos pedir. Por isso que muitas das vezes nós oramos e às vezes parece que nada move. Mas quando Deus vai tratando em cada um de nós o que devemos pedir bem, a palavra diz que quando nós não pedimos bem, nós não recebemos, porque pedimos mal, para o nosso próprio deleite. Quando nós começamos a pedir e a sincronizar a nossa oração ao Deus eterno, Ele coloca dentro de nós aquilo que devemos falar, aquilo que devemos orar a Ele. Por isso, irmãos, que nós temos que buscar com frequência. Jesus também ele fala em Mateus capítulo 6, versículo 32, ele diz: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. O que os gentios procuram, irmãos? Os gentios procuram se gabar neste mundo. Esse mundo, às vezes falo muito aqui na igreja sobre isso, esse mundo nos ensina e tenta nos ensinar que quem está bem nesse mundo é aquele que tem, não é aquele que é. E isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Então, a palavra diz, o Senhor disse que o nosso Senhor, que nós não devemos buscar as coisas desse mundo, as coisas que enchem esse mundo, mas nós devemos buscar
ao Senhor, porque Ele sabe de tudo que realmente precisamos. Davi, ele fala no Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse salmo célebre começa com essa declaração: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ponto. Ele supre tudo. Por quê? Porque Ele é o meu pastor, é Ele quem tem cuidado de mim, é Ele que tem cuidado de nós, é Ele que tem cuidado de você. As promessas, irmãos, de Deus, elas não são em vão. Promessa de Deus é cumprimento certo, no tempo dele, na hora dele e no momento dele. Mas é cumprimento certo. Me diz um homem, uma mulher na Bíblia, que Deus prometeu algo e não aconteceu. Me diz um homem, uma mulher na Bíblia, que Deus falhou com esse homem e com essa mulher. Não foi no tempo e na hora deles, mas Deus cumpriu. Amém, igreja? Deus cumpriu. Pare, irmãos, de se preocupar. Comece a confiar que Deus já sabe, que Deus já está providenciando, que Deus já está suprindo cada uma das nossas necessidades, cada uma das suas necessidades. Quantos apertos nós já passamos na vida, irmãos? Seja ele em qual âmbito for. E Deus foi lá naquele momento, livrou, supriu e nos trouxe até aqui. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. É esse sentimento que tem que mover o cristão, é esse sentimento que tem que mover o crente. Nós não podemos tirar os nossos olhos daquilo que é real e verdadeiro, que é Jesus Cristo de Nazaré. Nós não podemos tirar os olhos dele e colocar nesse mundo. Nós não podemos deixar os conselhos dele de lado e aceitar os conselhos desse mundo. Mas nós temos que viver por ele e para ele, através dele. E como fazer isso? Jesus nos diz que nós devemos buscar ele em primeiro lugar. Busque o Senhor em primeiro lugar. No primeiro mandamento já diz isso, irmãos, de uma forma completa. Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. É por completo. Busque a Deus de todo o teu coração. Preencha o teu coração com a palavra de Deus. Preencha o teu coração com intimidade com Deus, através da oração. Preencha a tua mente com a palavra de Deus. A promessa de provisão vem com uma condição. Buscar em primeiro o reino de Deus. Quando priorizamos Deus, Ele cuida do resto. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, sabe, Ele vai cuidando de cada coisinha. Ele vai suprindo cada uma das suas necessidades. Ele vai movendo em cada uma daquelas necessidades que está te incomodando. Mas temos que botar Ele em primeiro lugar. Primeiro lugar. Mantenha, irmãos, a sua prioridade em Cristo. Ele tem que ser a nossa prioridade. Prioridade. Não distraia com as coisas deste mundo. Que Deus seja e esteja em primeiro lugar em nossas vidas. Ele tem que ter esse primeiro lugar no nosso coração. Mateus 6,33, Jesus fala sobre isso. Ele fala das necessidades antes, fala da necessidade de vestir, da necessidade de comer, fala de como devemos buscar o mantimento para a nossa casa, como o passarinho que sai e pica, ele não sabe, o passarinho não sabe se vai encontrar ali um bichinho para levar para o ninho, mas ele sai. E Deus provê. E o Senhor Jesus, no término, ele vai explicando aqui no versículo 33, ele fala: busque em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, primeiro eu tenho que buscar o reino de Deus. Primeiro eu tenho que me mostrar como cidadão do reino de Deus, buscando a Deus. Se eu me sentir injustiçado em algum momento da vida, em alguma situação da vida, é Ele. A justiça não vem das minhas mãos, não vem das suas mãos, irmãos, não vem das mãos dos homens, mas a nossa justiça vem dos céus. Vem dos céus. Ele julga a tua causa, Ele julga a nossa causa. E outra, Ele julga com equidade, com fidelidade. E aí Jesus fala, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Quando nós buscamos a Deus, quando nós entregamos a justiça de Deus, todas as coisas, todas as coisas, irmãos, tudo que necessitamos, seja dos princípios básicos de comer, de vestir, seja do que for, elas são acrescentadas. Malaquias 3,10, o profeta diz o seguinte, Deus diz através do profeta, tragam os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova disto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Quando nós confiamos em Deus, irmãos, Ele mesmo fala que nós podemos fazer prova dEle. Mas Deus é tão fiel que não há necessidade de você fazer prova dEle. Se entregue a Deus, irmãos. Continue se entregando a Deus de todo o coração. Lucas capítulo 12, versículo 31. Busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhe serão acrescentadas. O que você necessita, a sua necessidade, as nossas necessidades, são supridas em Cristo Jesus. Avalie sempre, irmãos, a sua prioridade. Deus está em primeiro lugar, ou as suas necessidades e desejos estão em primeiro lugar? Essa pergunta nós temos que fazer muitas das vezes para nós mesmos, para termos uma autoanálise. Quem está governando a minha vida? Sou eu? As minhas necessidades e os meus desejos? Ou é o Senhor? Se é o Senhor, creia nele. Creia nele, que o mais Ele fará. O verso também, 19, aqui de Filipenses, depois eu vou ler mais uma vez e explicar aos irmãos, o verso 19, do capítulo 4, diz assim, e o meu Deus, segundo sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês necessitam. Paulo aqui, ele usa essa palavra, sua riqueza em glória, e ele quer ali trazer, não que a igreja de Filipos precisasse desse entendimento, porque eles já tinham compreendido, mas ele estava ali explicando mais uma vez que o que Deus tem para cada um de nós é infinito. Seja em qual área, eu não estou falando aqui só estou falando de finanças, eu estou falando na área da vida toda, irmãos, amém? Seja o que for, Deus é infinito na sua glória. Paulo está arremetendo a igreja a pensar o tamanho do Deus que eles servem. E para essa carta de Paulo aqui, uma carta de agradecimento. E ele faz a igreja pensar, olha, o meu Deus em sua riqueza e glória suprirá cada uma das suas necessidades. Olha, igreja, o meu Deus, o nosso Deus, os recursos dele são infinitos. Não é como o recurso do homem que é finito. Seja do que você estiver precisando, ele supre. Ele supre. Em qual área da vida? Ele supre. Porque ele é Deus. E ele pode fazer isso. Amados, sejam e continuem sendo generosos. Aqui parece contraditório, mas é assim que o reino funciona. Quando nós damos com generosidade, Deus multiplica. Não como moeda de troca, como ensino aí fora não, tá, irmãos? Mas é com amor.
Todas as vezes, irmãos, que nós, seja o que for, tá? Seja nas finanças, o que damos com generosidade, Deus abençoa. O que estava acontecendo, Paulo estava falando de finanças aqui. Se não é essa área, Deus abençoa também na outra, mas não é como compra, não é como troca, moeda de troca, não. Deus nos abençoa porque Ele nos ama. Aqui tem alguns versículos que dizem sobre isso. Mateus 6,38. Deem e lhe será dado, boa medida, pensada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão também medidos. O que ele está falando? Está falando de amor, de generosidade, o tempo que você doa, os recursos que você doa, isso é medido. Que a forma que você está dando é com constrangimento, ou é por amor, e isso é medido. E da mesma forma que você medir isso, é como Deus mede a gente. Ele não está aqui quando nós necessitamos de algo. O tempo que você gasta falando da palavra de Deus com alguém é generosidade. Não é só de finanças. O tempo que você tira para orar pela vida de alguém é generosidade. Você está dando tempo. Tem estudos aí que dizem que a moeda mais valiosa nos dias de hoje é o tempo, né? Você está dando tempo. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 ao 8 diz: E isto afirma aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda a obra do Senhor. Em toda a obra. Continuem, irmãos, sendo generosos. Continuem com o coração de vocês abertos à generosidade. Continuem doando o tempo de vocês. Continuem não fazendo, se você estiver contribuindo de uma forma constrangido ou constrangida, não é dessa forma que Deus quer, mas que seja natural, que seja por amor. Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25 diz: uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. Ou seja, quando nós somos generosos com os outros, quando nós somos generosos com a obra de Deus, as coisas acontecem. Não por troca, não porque Deus se sente obrigado a isso, porque Deus já nos deu o maior milagre que já nos deu. Mas a palavra diz que o Senhor, Ele supre. E Ele continua suprindo cada uma das nossas necessidades. Amados, continuem, doando o seu tempo a Deus. Continuem dando valor de oração às pessoas, orando para as pessoas que o Senhor tem trago na tua mente, no teu coração. Seja generoso com o seu tempo a Deus, tá? O seu tempo a Deus. Busque ao Senhor. Ore pelos outros. Às vezes, pode ser um vizinho, uma vizinha, um parente. Às vezes até um verdugo na sua vida. Mas às vezes esse verdugo está ali para poder, te aproximar até você mesmo de Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, quando nos incomoda, a situação nos incomoda, o homem é assim. O homem, quando eu falo no geral, tá, irmãos? Quando nós estamos passando uma situação que nos incomoda, como nós ficamos de joelho. Como nós buscamos com mais intensidade. Não é assim, irmãos? É só comigo, não, né? Amém. Então, é Deus trabalhando em nós, irmãos. E usa desse amor e dessa generosidade para com o seu próximo. Ore, ore, clame pela vida dessa pessoa. Eu e Fernanda conhecemos uma irmã, e ela tinha um marido, o cara ficava assim, hoje a pessoa fala, abusivo, negócio
quando ela ia para a igreja, falava que ia brigar, falava coisas absurdas para ela, né? E Deus prometeu àquela irmã que aquele homem ia se converter. A irmã Maria, Marcelo, casada hoje com o irmão Elias, mas não foi o irmão Elias não, tá? Foi de outra igreja, não foi eu. Aí o que aconteceu? Esse homem, aconteceu uma situação com ele, ficou mal, só não ficou de cadeira de roda, né? Esse homem foi para a cadeira de roda. E na cadeira de roda esse homem se converte. Esse homem começa a ir à igreja, se batiza. Depois de salvo, Deus, o levou. Cumpriu a promessa. E Deus deu a essa irmã um outro casamento. Um homem de Deus, está casada com esse homem até hoje, né? Chegou até a vir aqui na igreja fazer algumas obras missionárias aqui na igreja, já com Elias. Por que eu estou falando isso? Ela não desistiu. Ela continuou orando por aquele verdugo que estava ali. E o cara se converteu. Pastor, mas ele morreu. Mas morreu salvo. Isso é que pode, morreu salvo. Né? É isso, irmãos. Porque a gente tem que tirar um pouco a nossa mente, irmãos, dessa terra. Eu prefiro 1000 vezes ver uma pessoa que até eu amo, salva nos céus, do que vivendo nesta terra e essa pessoa caminhando para o inferno. Porque o céu, a gente está falando de eternidade, irmãos. Ninguém mais separa, né, a gente do Senhor e nem dessa pessoa, porque ela vai estar nos céus. E a gente vai chegar lá também uma hora. Então, a gente tem que pensar nisso, irmão. E isso é pensar com generosidade. Porque ao ponto de você pensar, de abrir mão de uma pessoa que você ama, a convivência, mas que essa pessoa esteja salva nos céus, olha, você está pensando com generosidade, porque tu está abrindo mão do período, né, de convivência com aquela pessoa. Quando Deus levou Davi, meu filho, eu pensei um tempo até eu entender e agradecer a Deus que Deus me deu a oportunidade de viver com aquela criança aí, Fernanda, 2 anos e 4 meses. E é um presente. E se Deus não tivesse enviado Davi? Né? E Davi está nos céus com o Senhor. E um dia eu vou encontrar com ele, eu, Fernando, Asaf. E depois do Davi se partiu, Deus deu promessa do Asaf. Deus supriu a nossa necessidade. Mas nós tivemos, e na obra, aqui a gente vindo para a obra, trabalhando na obra. É isso, irmão, sabe? Não desista da obra que Deus tem confiado na mão de vocês. Continuem sendo generosos, continuem buscando a Deus com generosidade de coração, de oração, em todas as áreas. Porque Ele é fiel e justo para suprir essa necessidade. É isso que Paulo está falando aqui com os filipenses e falando desse amor maravilhoso. Sabe, faça uma lista das suas necessidades. Aquilo que tem te incomodado, faça uma lista. Aquilo que você acha, peça antes de fazer essa lista, ore a Deus. Não é mandinga gospel, não, tá? Pelo amor de Deus, é para tu ter um foco de oração. Você faça a Deus ali, Senhor, me dá direção. O que o Senhor quer que eu venha interceder? E ali, o que você for sentir no seu coração, você vai anotando, pega um caderninho, vai anotando. E ali começa a orar em cima daquilo. Por que anotar? Para você não esquecer. Senhor, move nessa situação. Senhor, converta o coração dessa pessoa. Senhor, tenha misericórdia dessa outra situação aqui. Meu Deus, e assim vai. Você vai ver o tempo que você vai investir em Deus. A generosidade de tempo que você vai dar àquele que foi o mais generoso e que vai ser o mais generoso na tua vida por toda a eternidade, que é o nosso Senhor. Amados, se você está passando uma necessidade, seja lá qual for, qual área da sua vida, continue colocando Deus em primeiro lugar. Continue olhando para Jesus Cristo de Nazaré. Vamos crer junto que em tudo e todas as coisas, Deus é mais do que suficiente para suprir cada uma delas. Eu queria ler novamente aqui o texto,
mas eu vou ler aqui, explicando alguns pontos, para nós não estourarmos o nosso tempo aqui. Queria que você acompanhasse comigo de novamente, Filipenses 4, versículo 10 em diante. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de vocês, que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque eu esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Até aí. Paulo está aqui dizendo para a igreja de Filipe, para os irmãos, que ele ficou alegre. Mas porque ele estava passando por necessidade? Não. Ele fala aqui que não estava passando por necessidade. Mas ele fala que faltava oportunidade deles novamente estarem apoiando aquele ministério. E Paulo se alegra por essa oportunidade e que eles aproveitaram esta oportunidade. E Paulo explica, olha, eu posso passar por todas as coisas. A minha vida é assim. Eu posso ter o que comer, como passar momentos de escassez. Mas ele se alegra porque, Paulo vai explicar. Versículo 14. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. Como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque, até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Paulo está falando, o que me interessa, Filipenses, não é a ajuda que vocês me mandaram, porque ele está falando de finanças. Mas o que me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Que conta é essa, pastor? Ele abriu conta aí num banco digital desse da vida? Não. A palavra de Deus diz que nós devemos amontoar tesouros aonde, irmãos? Nos céus. Aonde a traça e a ferrugem não? Então, é esse aqui que Paulo está falando. Ele está falando do amor e da generosidade dos filipenses para com a obra e para com ele. Mas o principal daquilo tudo não era nem o recurso, porque ele falou que ele podia viver até passando fome, se fosse o caso, que não era. Mas ele está falando aqui, olha, eu fiquei feliz porque isso vocês entenderam e vai aumentar o crédito de vocês. O benefício de Deus para com vocês. Mais uma vez, não é por troca. Filipenses não estava aqui falando assim, Paulo, eu estou te dando isso aqui porque eu quero aquilo outro. Ó, Paulo, eles falaram assim, ó Deus, estou mandando lá para Paulo, hein? Mas ó, eu quero agora a minha casa, né, não sei das quantas, o meu carro das últimas horas, a minha conta bombando. Não. Eles mandaram de generosidade e enviaram aquilo. Paulo se alegra porque ele estava necessitado? Nesse momento, não. Mas Paulo se alegra porque a igreja de Filipenses continua entendendo o que era dos contantes de dar e receber. Continuava preocupada com o missionário Paulo. E isso, irmãos, é importantíssimo. Importantíssimo. Nos nossos dias mesmo, quantas igrejas enviam missionários e largam ele no campo missionário? Quantos relatos de missionários a gente vê, irmãos, de ligando, igreja ligando, o chefe da igreja tal ligando e dizendo para o missionário assim, ó, agora não dá para mandar recurso não, se vira aí nos 30. E às vezes o cara está na Albânia, na África, até mesmo no nosso país. E aí, como é que faz? Então Paulo estava aqui se alegrando e dizendo que o Filipenses não fez isso. Filipenses continuou acreditando, continuou confiando
continuou vendo o ministério do apóstolo Paulo e abençoando da forma que eles poderiam. Então Paulo fala daqui sobre dessa generosidade e desse amor, e que ele fica feliz, porque essa conta é creditada na conta dos filipenses nos céus. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Sobra. Tá. Onde está o verso agora? Me perdi no verso aqui, irmãos. 17. Amém. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Versículo 18. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde Epafrodito, que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Paulo sabia que era sacrifício, era sacrificial o que aquela igreja estava fazendo. E o meu Deus, aí ele está falando agora, quem pode suprir e abençoar todo aquele sacrifício? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Amém. Queridos, Paulo diz aqui que esse sacrifício e esse amor, não é aquele sacrifício que o pessoal fala aí sacrifícios doidos aí que falam de tudo, né? Então, o que Paulo está falando que esse amor sacrificial de Filipenses, isso Deus, na sua infinita graça e misericórdia, há de suprir cada uma das necessidades daquela igreja. E, meus irmãos, o amor que vocês têm por esta obra, eu creio assim como o apóstolo Paulo, que Deus suprirá cada uma das necessidades de vocês. Cada amor, cada sacrifício que vocês têm feito por essa obra, Deus suprirá cada uma coisa eu aprendi com um pastor que me enviou, ele falava assim: Deus não deve nada a ninguém. E é uma grande verdade. Deus não deve nada a ninguém. Todo o amor derramado, Deus ele nos retribui. Claro que no tempo dele, na hora dele e no momento dele. Mas sempre Deus nos retribui. Com amor, com graça, com generosidade. Amém, gente? Continue firmes na obra do Senhor. Continue olhando para Cristo. Continue sendo generosos no tempo, em toda a sua vida. Seja generosos com Deus, porque Deus tem sido generoso conosco. Oremos, amém, igreja? Vamos orar para encerrar aqui com o pessoal no vídeo. Em seguida nós vamos estar servindo a ceia do Senhor. Santo Pai, querido Deus, gracioso é o teu santo e poderoso. Senhor, sabemos que somos pó. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, todas as vezes que o Senhor moveu o nosso coração e de alguma forma nós não fomos generosos, pedimos perdão ao Senhor. Que o Senhor tome em tuas mãos, Senhor, cada uma dessas circunstâncias nossas. Que o Senhor venha, Senhor, continuar movendo na vida de cada um de nós, abençoando, dando forças e nos direcionando para fazer segundo a tua vontade. Toma, Pai, também as necessidades de cada irmão aqui, de cada um de nós. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha mover e continuar suprindo cada uma delas, seja em que área for da vida, porque nós cremos, ó Deus, que tu, assim como o apóstolo Paulo disse, que o Senhor supre cada uma das necessidades. Então, Senhor, colocamos elas em tuas mãos e te pedimos, Pai, tenha misericórdia de nós. Toma, Pai, também em tuas mãos, Senhor, cada circunstância de cada família aqui representada. Senhor, se alguns irmãos não sabem quais são as necessidades
que devem estar orando ou pedindo ao Senhor, te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor ministre a cada coração, que o Senhor mostre, Senhor, o que o Senhor quer que cada um aqui venha estar intercedendo, tanto individualmente, como também coletivamente, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a continuar a Te servindo. E, Pai, eu Te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos aqui, que tem sido generosos para com essa obra. Que o Senhor continue suprindo a necessidade de cada um. Que o Senhor continue mantendo cada um firme, olhando somente para Ti. E que o Senhor continue acrescentando, Senhor, a cada um deles, Senhor, na conta de cada um deles, assim como Paulo fala aqui da igreja de Filipenses. Que o Senhor continue sendo generoso, abençoando e acrescentando na conta de cada um dos meus irmãos tudo aquilo que eles têm feito com generosidade para esta obra. Nós somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém. Amém, graças a Deus. Você que está no vídeo, Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Uma semana abençoada, em nome de Jesus. Vamos